Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Hoje nós vamos para a nossa aula 15 e o tema é Há muitas moradas na casa do Pai. É o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse é o nosso vídeo preparatório para a aula, que a gente traça alguns conceitos mais importantes e traz alguns questionamentos aí para vocês também, para que a gente discuta durante a aula. Bom, o, esse capítulo do Evangelho, como vocês vão ver, quem ainda não tem muita intimidade, o Livro dos Espíritos, que a gente já viu, é um perguntas e respostas. E o Evangelho nada mais é do que a transcrição de algumas passagens do Evangelho mesmo, bíblico, né? E em cima dessas transcrições do Evangelho, os espíritos começam a dar explicações a respeito do significado daquilo, agora segundo uma visão um pouco mais moderna, uma visão um pouco mais atualizada, né? Diferente daquela que se tinha durante a estada de Jesus aqui encarnado nesse mundo, né? Bom, eu acho interessante a gente pegar esse trecho do Evangelho e tentar analisar pelo menos o começo, pedaço a pedaço, de acordo com o que a gente já sabe. Depois a gente vai ver o que os espíritos disseram nesse capítulo a respeito dessa passagem do Evangelho. Mas, de acordo com aquilo que a gente já estudou, com o conteúdo que nós já tivemos ao longo desse tempo, nessas 14 aulas que nós já tivemos, né? Então vamos procurar pensar um pouco, pensar nesse trecho do Evangelho de acordo com esse conteúdo, né? Então, o que diz esse trecho do Evangelho segundo São João, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais, né? Bom, é muito interessante esse trecho, e se a gente analisar parte a parte, né, principalmente o começo, a gente vai ver que muito do que a gente estudou está implícito nesse trecho do Evangelho, né? Primeiro ele começa dizendo, olha, não turbe o vosso coração, né? Esse não turbe o vosso coração, para mim, claramente evidencia-se uma angústia que é inerente à própria condição humana, né? Porque a gente, como a gente já disse em outras aulas, nós somos limitados, né? E essas limitações que nós temos enquanto nós estamos encarnados, também por conta do nosso avanço intelectual e moral, né? Elas prejudicam a compreensão não só do mundo que nos cerca, mas do que vem pela frente, né? Essa é uma coisa que volta e meia a gente se lembra e se angustia, né? Você fala, puxa vida, o que vai acontecer? Como é que será que é a vida após a morte? O que é a morte? Né? Será que isso tudo existe mesmo? Será que isso não é uma grande viagem da minha cabeça? Então a primeira coisa que Jesus fala, transcrito por São João, é isso: não turbe o vosso coração, ou seja, acalma o coração, já levando em consideração que de fato essa angústia ela é meio que inerente à própria condição humana, né? E aí ele diz em seguida, credes em Deus e crede em mim. Isso deixa relativamente claro que o segredo para aplacar essa angústia está exatamente na fé, né? A gente é limitado e chega uma hora que ou a gente tem fé e essa fé, ela é uma fé raciocinada, ela é explicada, né? No Livro dos Espíritos fala, olha, vocês têm limitação, mas a coisa é mais ou menos assim. Para a gente acreditar nisso, a gente tem que ter fé, né? Então ele insiste, Jesus insiste aqui, ele fala, credes em Deus e crede em mim, né? E em seguida ele diz, há muitas moradas na casa do Pai. Bom, com base no que a gente estudou, não no que a gente vai ver ainda nesse item, né? Talvez uma primeira consideração a fazer é de que a Terra e o mundo material, né, que é o que nós hoje, enquanto encarnados, conhecemos, não são o único mundo que existe, né? Até porque se fosse
um único mundo, a existência não ia fazer muito sentido, né? As coisas que, vamos dizer assim, essa angústia toda que nos assola, nos persegue durante a vida, ela teria mais sentido ainda, né? Então, eu acho que essa é a primeira consideração. Quando ele diz que há muitas moradas na casa do Pai, ele está querendo dizer que a Terra e o mundo material não são o único mundo que existe. E uma segunda consideração importante é que as nossas limitações, né, nos impedem de conceber essa pluralidade. É muito difícil a gente entender, falar, olha, tem vários mundos, de vários níveis. Você fala, bom, isso na teoria é muito bonito, mas eu não consigo enxergar isso, né? Bom, e aí ele continua, se assim não fosse, eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Quer dizer, ele está aí reforçando a necessidade da fé. Existe ainda uma continuação, ele diz que depois que ele for e tiver preparado o lugar, ele vai nos chamar para lá. Isso tem um significado, mas muito a ver com, no meu entender, no momento em que a humanidade vivia aquela hora, mas essas considerações são interessantes e a gente já pode fazer com o conteúdo que nós já estudamos, né? Bom, e qual é a explicação do Evangelho a respeito disso? A primeira é o conceito de casa do Pai, né? E os Espíritos explicam. Quando ele fala há muitas moradas na casa do Pai, a casa do Pai é o universo. E essas moradas são os mundos de diversos níveis, proporcionais ao nível de adiantamento dos espíritos que os habitam, ou melhor, os espíritos que os habitam têm um determinado nível de adiantamento que é compatível com o nível desses mundos, né? E a outra possibilidade também de compreensão dessa expressão há muitas moradas na casa do Pai é que ele pode também designar o estado de cada espírito na erraticidade, né? No sentido de que cada espírito, a realidade que cada espírito vivencia acaba sendo um mundo diferente. Então você tem espíritos que durante a sua passagem aqui plantam o bem, né? E, portanto, depois que desencarnam, vão viver um tipo de realidade, né? Num mundo diferente, vamos dizer. E ao passo que os espíritos que plantam o mal, esses vão ter uma realidade atormentada, né? Então, além de haver muitos mundos, né, cada espírito, de acordo com aquilo que plantou, de acordo com as provas a que foi submetido e das escolhas que fez com base no seu livre-arbítrio, vai acabar vivendo uma realidade, um contexto diferente, né? Então, existem vários mundos de forma genérica, mas também nós criamos o nosso próprio mundo, né? E todos esses fazem parte da morada do Pai, né? Bom, aqui no Evangelho, também os espíritos diferenciam as categorias de mundos, né? Então, teriam, num primeiro nível, né, de baixo para cima, os mundos inferiores à Terra. Nesses mundos, a existência é toda material e a vida moral seria nula, quer dizer, ultra primitiva, coisa muito mais instintiva do que qualquer outra coisa, né? E também você teria, dentro além da Terra, você teria mundos superiores à Terra, né, nessa classificação. E que aí, quanto mais se elevam nesses níveis, a vida vai se tornando mais espiritual e menos material, até que ela se torne totalmente, por assim dizer, espiritual e a matéria simplesmente não exista e nem interfira na existência. Mas o Evangelho ele diferencia 5 categorias, né? Os primitivos, que é aquele que a gente já falou, os mundos de provas e expiações, que são dentre os quais se enquadra a Terra. Provas, lembrando, né? São oportunidades que nós temos de exercer o nosso livre-arbítrio e seguir o caminho do bem ou não. E as expiações são uma consequência da lei de ação e reação, no sentido de que aquilo que nós fazemos vai gerar uma força de igual intensidade em sentido diametralmente oposto contra a gente, vamos dizer assim, né? E isso não é, na verdade, um castigo, isso é simplesmente
uma consequência de uma lei natural e que nos dá a oportunidade de sentir, eventualmente na pele, algo que nós tenhamos feito para o outro, sem que às vezes nós consigamos perceber que estamos prejudicando o nosso semelhante, né, o nosso próximo. Acima disso teriam então os mundos de regeneração. Esses mundos não teriam expiações, só provas e, enfim, a gente ainda está ligado à matéria, mas eles são muito mais felizes que os mundos de provas e expiações. Acima disso ainda tem os ditos mundos ditosos, são bem mais desmaterializados e que impera a felicidade. E acima disso, o primeiro nível são os celestes ou divinos, aqueles que recebem os espíritos que são perfeitos, né? De acordo com a lei do progresso, os espíritos vão evoluindo e vão mudando de categoria, né? E uma coisa que o Livro dos Espíritos deixa muito clara é que essa divisão de mundos de provas e expiações, regeneração ou os mundos primitivos, enfim, não é uma divisão estanque, tá? De modo que um planeta como a Terra, por exemplo, ele pode reunir ao mesmo tempo características de mundo primitivo, de mundo de provas de expiação e, por que não, também de mundo de regeneração. Tá? Mas a verdade é que a Terra, sendo preponderantemente um mundo de provas e expiações, tem preponderantemente espíritos que estão nesse nível, mas também ainda reúne espíritos primitivos e também, se a gente for pensar nos missionários, né, espíritos que já estão num nível mais avançado, que vêm aqui para cumprir alguma missão, né? Vêm ser submetidos só à prova. Então, para esses, apesar do mundo ser um mundo de expiações, ele acaba tendo um outro tipo de efeito, um outro tipo de propósito, no caso desses espíritos missionários, né? O que é interessante também em relação a isso é que aqui nesse mundo nós temos espíritos de vários níveis, né, em várias etapas de progresso, tanto moral quanto intelectual, mas os espíritos anotam que quanto maior é o avanço, mais penosa é a experiência, né? E aí eles dizem, olha, os espíritos que são meio primitivos, assim, esses sofrem menos com a Terra. Já os espíritos que são moralmente mais avançados e principalmente intelectualmente mais avançados, a Terra acaba sendo mais penosa, né? E se a gente for olhar para o lado, a gente vê, né, muita gente dizendo, fala, puxa vida, eu queria ter uma vida mais simples, às vezes eu queria ser burro, né? Porque quanto mais eu penso nas coisas, mais eu sofro, né? E talvez isso seja verdade mesmo, né? Porque quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado, e o fato da gente ter chegado a um nível intelectual e moral X acaba nos dando, vamos dizer assim, incumbências um pouco mais elaboradas, e esse mundo, sendo um mundo de provas e expiações, acaba tendendo a ser mais penoso, né? Então, às vezes a gente até ouve algumas pessoas falando, fulano estuda e só sofre, né? Isso tem uma explicação, né? Porque de fato, quanto mais a gente tem de consciência das coisas, mais a gente acaba suportando, né, um fardo, mais pesado esse fardo parece. Agora, chega uma hora que o nosso nível de evolução moral é tal que a Terra deixa de ser penosa, né? Porque a gente entende o sofrimento e lida com esse sofrimento físico, material, de uma maneira diferente. Tanto que a gente vê que tem algumas pessoas com as quais a gente convive e que passam pelos maiores perrengues, os maiores sofrimentos e estão ali, né? Aparentemente, né, normais, suportando esses problemas de maneira resignada, não conformada, né, com coragem, com tranquilidade, serenidade. Então, também é verdade que o mundo, para quem é mais, vamos dizer assim, tem mais consciência, ele acaba sendo mais pesado, mas a partir do momento em que a nossa elevação moral passa a acompanhar a intelectual, esse peso começa a diminuir, né? De modo que, uma opinião talvez muito mais minha até do que algo que esteja expressamente dito na codificação, mas o que traz o sofrimento não é a elevação intelectual, né? O que traz o sofrimento é o abismo que existe entre a evolução intelectual e a moral. Se você tem alguém com evolução moral baixa, mas compatível com a evolução intelectual, o sofrimento é um. Ao passo que se você tem
quando esse abismo aumenta, né, a pessoa se eleva intelectualmente, mas a elevação moral não segue a intelectual, aí sim você acaba tendo sofrimento. A origem do sofrimento talvez esteja exatamente nessa diferença, nessa disparidade entre elevação intelectual e moral, né? Bom, ele finalmente ainda, esse capítulo do Evangelho, fala sobre os mundos regeneradores, né? Diz que são mundos de transição entre os de expiação e os felizes. Esse mundo ainda é material, tem sensações de matéria, mas sem aquelas paixões desordenadas, né? E diz que esses mundos não têm a felicidade plena ainda, mas estão numa aurora de felicidade. De modo que as pessoas que estão encarnadas em mundo de regeneração, ou estão vivendo em mundo de regeneração, têm ainda de suportar provas, mas sem essas angústias da expiação, né? Nesse caso, o ser humano ainda é falível e se ele der uma derrapada forte, ele pode recair para os mundos de expiação. Tá? E aí vai então uma pergunta, especialmente para quem leu Nosso Lar. Eles falam lá em Nosso Lar que Nosso Lar é uma colônia espiritual. Aí eu pergunto para vocês, será que dá para a gente dizer que Nosso Lar é uma colônia espiritual ou será que Nosso Lar é um mundo de regeneração? Né? Se a gente for ler na codificação tudo que se fala sobre mundo de regeneração, Nosso Lar talvez tenha uma cara de mundo de regeneração e não uma colônia espiritual como se fosse um simples anexo de um mundo de provas e expiações. Então eu deixo essa reflexão para vocês e para a gente discutir em aula, tá bom? Até amanhã, estou ansioso por revê-los. Vocês desculpem o trânsito aqui, mas a gente está de casa, vocês já sabem como funciona. Vocês viram Banana e Serena subindo e descendo aqui, tá bom? Beijo para todos vocês e até amanhã.